Bem, a lição número 3, a parte de quinta-feira, fala sobre a alegria vem pela manhã. A manhã, ela é esperada de uma forma gloriosa. Quando a pessoa está no hospital, quando a pessoa está com uma situação de dor, à noite parece que tudo fica difícil. E as pessoas dizem, pela manhã, tudo vai melhorar. Então, amanhã se tornou uma expectativa de esperança, para que as pessoas possam ter restauração, possam ter melhoria de vida, possam ter, assim, algo melhor que vai acontecer. Havia um homem na Rússia, que o czar, de nome Alexandre, que era uma espécie de rei, colocou esse homem como tesoureiro para cuidar de um certo fundo de valores que pertencia ao governo. Esse homem, durante uns 10 anos, ele fez retiradas pessoais. E sempre com a promessa de que ele pagaria tudo e anotava tudo direitinho. Peguei emprestado do tesouro ou do dinheiro do fundo tal valor. Uma certa noite, ele, preocupado com a situação, pegou a relação de tudo que ele havia sacado ali para seu benefício próprio. Ele ficou envergonhado. Quando ele viu o montante, que ele colocou o traço e somou, ele ficou em desespero. E esse homem escreveu do lado, quem pagará esta conta? E acabou adormecendo, já era muito tarde da noite. Naquela noite, Alexandre, o czar da Rússia, resolveu fazer uma inspeção de surpresa. E viu a luz acesa ali na contabilidade. Entrou bem devagarinho e percebeu que o contador estava dormindo. Ele se aproximou vagarosamente e olhou aquele papel e viu a relação de todos os valores. No título, dinheiro que peguei do tesouro para meu benefício próprio. O czar da Rússia, o rei da Rússia, percebeu que, mesmo aquele homem pegando, de certa forma, aquele dinheiro de forma desavisada, ele ainda mantinha a contabilidade com a esperança de pagar, mas não tinha condições, o valor era muito alto. Alexandre, então, o czar da Rússia, escreveu embaixo da pergunta, quem pagará essa conta? Ele colocou Alexandre e colocou a sua assinatura e foi embora. Imagine a alegria a surpresa primeiro daquele contador, quando pela manhã ele acordou e percebeu que havia dormido sobre a escrivaninha. Quando ele olhou o papel e viu sua humilhante confissão, quem pagará esta dívida? Ele percebeu uma palavra dizendo, eu pagarei. E viu uma assinatura. Ele disse, não é possível. Havia ali o nome de Alexandre e ele pegou a assinatura, comparou com os registros que tinha e ficou estupefato. O imperador estivera ali e ele assinara aquela expressão, eu pagarei. A alegria daquele homem foi espontânea. Ele correu até o gabinete do imperador e caiu ajoelhado numa confissão humilhante. Imperador, o senhor pagou minha dívida. O imperador disse, levante-se, levante a cabeça. Espero que isso tenha ensinado o senhor a não dispor mais daquilo que não lhe pertence. O senhor não merecia, mas eu perdoei a sua dívida, o senhor pode colocar como pago. Aquele homem saiu dali com uma alegria imensa. Ele estava saindo pelos poros a alegria dele. Agora imagine o salmista relatando que tudo que acontece à noite pareceria ruim e ele usa essa noite como sendo uma expressão daquilo que o mundo oferece de ruim e que ele colocou a esperança numa manhã espetacular. E a pergunta é, lendo os textos que vamos ler agora, como o Salmo 5, Salmo 30, Salmo 59, Salmo 92, Apocalipse 22, 16, que parte do dia representa o momento da redenção divina em nosso favor? E que motivo existe para isso? Primeiro, Salmo capítulo 6, verso 3, diz assim, pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor pela manhã virá a mim, e eu apresentarei a ti, ó Senhor, a minha oração e vigiarei. Salmo 30, verso 6, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 59, verso 16, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Salmo 92, verso 2, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. 2 Pedro 1, verso 19, e temos muito firme a palavra dos profetas,
como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva nasça em vossos corações. Apocalipse 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, lendo esses versos, que período do dia o salmista admite como sendo o período de restauração e de redenção? Resposta: a redenção divina dos pecadores é representado como uma manhã gloriosa, que surge como símbolo de Jesus, a estrela da manhã, o nosso Salvador. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso se refere à morte de Jesus, se refere à manhã da ressurreição. O pecador vive nas trevas, na escuridão do pecado, e amanhã é o simbolismo da luz, da nova vida, de um renovo espiritual, onde Jesus é representado como a estrela da manhã e estrela da alva. A manhã da vida expulsa as trevas da noite. Os salmistas estavam querendo dizer isso, e o pecador que andava condenado à escuridão da morte, ele se vê agora numa expectativa de uma manhã da ressurreição. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é manhã de ressurreição. Ellen White escreveu no livro Mensagem aos Jovens, página 355, Cristo declarou qual é a nossa posição. Ele diz assim: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, verso 12. Ele mesmo, Jesus, é a brilhante estrela da manhã que ilumina a nossa vida. Pergunta número 6. Quando as mulheres foram ungir Jesus com aroma ali no sepulcro, o que aconteceu naquela manhã, que é tão importante para todos nós hoje? Marcos 16, de 1 a 4, e quando acabou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungir Jesus, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada da sepultura? E quando chegaram, viram que a pedra já estava removida, e era a pedra muito grande. E elas, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, mas ele já ressuscitou. Não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos, dizei a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vocês vão vê-lo. E saindo elas apressadamente do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e assombro, nada disseram a ninguém, porque temiam, e foram anunciar aos discípulos. Então a pergunta é: quando as mulheres foram ao sepulcro pela manhã, que acontecimento maravilhoso ocorreu e o que isso representa para nós? A resposta: naquela manhã aconteceu a ressurreição de Jesus, e isso trouxe a esperança da salvação para todos os que creem nele como Redentor. Aquela manhã foi especial. Aquela manhã trouxe o maior acontecimento da história, e que abriu caminho para a manhã da eterna salvação a todas as pessoas. A morte de Jesus foi um marco especial. Ele foi o substituto. A morte devia nos atingir, mas o substituto entrou em nosso lugar e recebeu a punhalada do pecado e morreu em nosso lugar. Então, a ressurreição surge agora como o grande momento da vitória de Cristo sobre a morte. E ressuscitou numa manhã para exterminar para sempre a noite das trevas da morte eterna, que será totalmente absorvida pela salvação em Cristo Jesus e sua ressurreição. Os pecadores foram declarados condenados à morte por causa do pecado de Adão, que passou a todas as pessoas. Mas agora, pela transgressão da lei de Deus, todos ficaram condenados. Mas o substituto assumiu a morte que era para todos. E depois da morte, ele ressuscitou para dar a esperança gloriosa de uma manhã para todos. Os que dormiram em Cristo vão ressuscitar primeiro
na manhã da ressurreição. Os que ficarem vivos serão transformados naquela manhã especial da vinda do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que possamos ter essa esperança. Que possamos hoje dedicar nosso tempo a vivermos na gloriosa luz desta manhã que vai raiar em breve. Hoje vivemos na luz. É uma luz de uma manhã do conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Muitos estão andando em treva. A esses devemos mostrar a luz da manhã que existe em Jesus Cristo, a estrela da alva, a estrela da manhã. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Obrigado por essa esperança colocada em nosso coração. Nós queremos, Senhor, estar nesta manhã da ressurreição, na manhã gloriosa da volta de Cristo, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, que possamos ter uma bênção em nosso coração e tenha um bom final de semana e que possamos, no evangelismo da Semana Santa, levarmos pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. E principalmente, no domingo, na manhã da ressurreição, possamos dizer às pessoas, Jesus ressuscitou. Fica com Deus. Amém.